Vocês me escutam? Todo mundo ouvindo? Perfeito, perfeito. Show. Podemos iniciar? Sim. Tem algum recado antes, Ricardo? Não, já passei os recados. Pode seguir. Perfeito. Beleza? Já falei com o Então pessoal. vamos tocar. Primeiramente, uma boa noite, pessoal. Boa noite a todos, tá? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sei que tem gente que esteve no último, né? Está aqui nesse aqui também. Isso significa que gostaram do primeiro e estão no segundo. Então, eu fico muito feliz que vocês estejam aqui também. Parabenizar a todos, porque na nossa profissão a gente tem uma cultura de não buscar evolução, de não buscar estudo, embora seja uma coisa crucial para qualquer carreira, tá? O conhecimento, ele nunca é demais. Tem um ditado que um colega meu me ensinou, tá? O Rafael, que eu acho muito bacana. Ele falou assim: Gustavo, conhecimento é a única coisa que quando você divide, multiplica, tá? Então, o conhecimento é a chave para libertação, para valorização, para qualquer coisa que você queira progredir na sua vida, tá? A gente vai falar hoje sobre prospecção de clientes, que nada mais é do que atrair o cliente, convencer o cliente, fechar bons orçamentos, tá? E antes de a gente entrar nos temas principais aqui, eu quero passar aqui alguns passos que são importantes de vocês entenderem, tá? Primeira coisa que você tem que definir é o perfil de cliente que você atende. Eu não costumo falar abertamente sobre perfil de cliente, porque pode soar, né? Você não vê eu fazer vídeo sobre esse tema, por quê? Pode soar como se você estivesse discriminando o tipo de cliente que você atende. E não é bem isso. Existe cliente para baixo padrão, para médio padrão e para alto padrão, tá? Você precisa entender em que nicho você se encontra. Porque uma coisa é eu buscar o cliente de baixo padrão, buscar o cliente de médio padrão e buscar o cliente de alto padrão. Vamos colocar aqui um exemplo, tá? Se eu trabalho para baixo padrão ou construtoras, a minha metodologia de venda é outra, tá? Se eu trabalho para um cliente médio para alto, a minha metodologia de venda já é totalmente diferente. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, qual que é o tipo de cliente que eu atendo, tá? Se eu atendo, e entendam, tá? A nossa remuneração, geralmente, ela não vai mudar, porque quando a gente atende baixo padrão, a gente trabalha com alta produtividade. Quando a gente atende alto padrão, a gente trabalha com baixa produtividade, porque o trabalho é mais complexo, tá? Então, basicamente, você acaba ganhando o mesmo para o baixo ou para o alto padrão. Você precisa entender que nicho que você se encontra. E, assim, não é nenhuma questão de, o cara tem que ter humildade para. Não, não é, cara. Eu conheço muitos bons profissionais que se dariam muito bem num alto padrão, mas ele prefere trabalhar com baixo padrão, porque é um serviço mais produtivo, mais ágil e geralmente não tem muita exigência, vamos colocar assim. Tá? Por exemplo, uma construtora. Você fecha um contrato com uma construtora, ou tem clientes ali que são construtores, você tem um fluxo de obra muito contínuo, são várias obras ali sendo entregues, então você tem muita obra para fazer. Obviamente, o valor da sua mão de obra nesse tipo de projeto é bem mais baixo, mas você ganha pela produtividade, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é isso, que tipo de nicho de cliente que eu atendo, tá? Uma coisa que a gente tem que entender, isso é em qualquer profissão. Na nossa é mais complexo quando a gente trabalha como autônomo, por quê? Nós, do braçal, do trabalho de obra, a gente imagina que só a qualidade do nosso trabalho, isso eu sei que está na cabeça de muita gente, tá? É o suficiente para a gente vender um bom trabalho, para a gente nunca ficar parado, ficar sempre de agenda cheia. E isso é uma mentira que a gente conta para a gente mesmo, tá? Porque é o seguinte, existem muitos bons profissionais, inclusive eu conheço bons profissionais, que não conseguem manter um fluxo de obras. O cara termina uma obra para procurar outra obra para atender. E é um cara profissional de alto nível. E existem profissionais medianos que têm agenda cheia. Então, o fato de eu entregar um bom trabalho não significa que eu vou ter sempre agenda cheia. Se eu não souber vender esse bom trabalho. Então, o que eu preciso entender? Quando eu trabalho para mim mesmo, eu sou o meu marketing, eu sou o meu vendas, eu sou o meu prestação de serviço, eu sou o meu pós-obra. Então, você tem que estar capacitado, ou pelo menos minimamente capacitado, para todos esses nichos do seu ponto de trabalho. Porque se você não tiver, você vai ter problema para captar cliente também e também vai ter problema no pós-obra, que é pior. Quando a gente trabalha com construção, a gente trabalha com duas coisas que são cruciais. A gente trabalha, quando você atende o cliente final, né? Você trabalha com expectativa do cliente, isso é complexo. Quando a gente trabalha com obra a gente tem muito imprevisto, a gente tem atraso, e trabalhar com expectativa é complexo nessa área. A gente tem que ter uma postura muito assertiva. Vamos colocar aqui um exemplo prático. Você pegou uma reforma para fazer, o prazo era 15 dias, mas nessa reforma você teve cano estourado, você teve chuva, você teve um monte de imprevistos ali que teve que acrescentar tempo. Quando você fala para o teu cliente, olha, o prazo é 15 dias, ele está esperando que você entregue em 15 dias. Então, se você tem aumento de prazo, você tem que ser muito claro com o seu cliente e paciente para lidar com a frustração dele. Outra questão, você trabalha com o sonho das pessoas. A gente trabalha com obra todo dia, a gente nem presta atenção nesse ponto. Mas, cara, para nós,
todos os dias tem obra. Para uma pessoa comum que não trabalha com construção civil, ela vai fazer uma ou duas obras na vida. Então entenda que aquele momento da vida daquela pessoa é um evento na vida dela. Tendo isso em mente, buscar sempre apresentar solução. Eu costumo dizer que aqui na minha região, pelo menos, eu cresci na minha profissão quando eu passei a solucionar problemas e não fugir de problemas. Todo mundo foge da reforma do banheiro, porque é chato e é complicado de fazer. Todo mundo foge de uma fachada, porque é chato e é complicado de fazer. Então, quando eu entendi que eu ia vender muito mais apresentando solução, eu comecei a me capacitar para fazer apenas reforma de banheiro. Me capacitar só para fazer os trabalhos mais complexos, porque é o trabalho que todo mundo fugia. Então, quando você se capacita para solucionar problemas, cara, você já tem ali uma vantagem muito grande sobre os outros que fogem de problemas, tá? Tendo isso em vista, a prospecção de cliente ela funciona em 3 etapas. E eu separei 3 etapas aqui para falar para vocês, bem brevemente, cada uma com 3 tópicos, é bem rapidinho, tá? Primeira coisa, a apresentação do seu trabalho. Entendam, o visual é tudo. Vou colocar um exemplo aqui. Gustavo, Oi. posso só voltar num ponto que você falou que é bem importante ali, que vai entrar, vai casar com o que você vai falar agora, que é a perfil de cliente ideal, né? Você definir o seu perfil de cliente ideal. Acho que é bom reforçar isso, que dentro da construção a gente tem 3 nichos, né? Tem o cliente baixo padrão, tem a construtora, tem o médio padrão e tem o alto padrão. E dá para o profissional ganhar dinheiro em todas as áreas, né? Nos 4 Todos. nichos. Só que o profissional tem que ter isso em mente para qual cliente ele vai trabalhar e precificar isso de forma correta, né? Porque é aí que ele vai conseguir engrenar o que É você disse. exatamente isso, tá, Ricardo? Se você, vamos supor, eu trabalho para baixo padrão. Então, o tipo de revestimento que eu trabalho custa, no máximo, estourado 45, 50 reais o metro. Geralmente é uma cerâmica bold ou um piso retificado, tá? Então, se eu chegar para esse cliente e falar para ele, olha, eu vou cobrar de você 90 reais o metro da instalação, ele não vai fechar comigo. Eu não interessa o que eu ofereça para ele, porque ele é baixo padrão. E, na verdade, não é nem que, às vezes não é nem porque ele não tem dinheiro para pagar a tua mão de obra, porque ele não quer contratar a tua mão de obra. Às vezes o cara não tem realmente recurso financeiro para contratar uma mão de obra desse nicho, desse nível de valor. Já quando você trabalha com alto padrão, onde o cara paga 500, 600 reais no metro de um revestimento, pagar 90 reais para ele é barato. Muitas vezes você cobra 90, tem um outro que cobra 150, ele vai fechar com 150, porque ele imagina que o teu preço ficou muito abaixo do valor ali agregado do material e que talvez você não vai entregar o serviço. Então, é por isso que a gente precisa entender exatamente o tipo, o nicho de cliente que a gente atende. Se é baixo, médio ou alto padrão, tá? E, como eu disse, não é ruim atender nenhum dos tipos de cliente, nenhum dos nichos de cliente. No baixo padrão, você ganha em produtividade. Você vai instalar uma cerâmica bold, cara, você consegue instalar muito mais metro quadrado por dia do que o cara que vai instalar um porcelanato fino, slim, 7mm de 1,20 por 1,20. Então, você ganha em produtividade. Você perde um pouco em valor, ganha em produtividade. Tá? Então, acaba saindo ali elas por elas, tá? Entendendo isso, a gente vai aqui para o primeiro tópico aqui. A primeira etapa e o primeiro tópico, tá?